Temos também uma outra banda que se chama Column Footer. Então, o header no início e o column footer no final, tá? Vamos aqui a page footer. Agora, footer você já sabe o que significa rodapé. Agora, rodapé da página para você. Então, a página, o page footer é muito útil para colocar elementos no final de cada página do relatório. Aqui também temos um outro report muito importante, uma banda, que é o sumário, tá? É o índice finalizador. Ele aparece uma só vez ao término do relatório. 3 últimas bandas. Sim, tudo bem. Last page footer é a última seção do rodapé da página. Aparece somente no rodapé da última página. Nesse caso aqui não é só page footer. Observe que é last page footer. Ou seja, só vai aparecer na última página e não no final de cada página. Tá? Temos mais outras 2 bandas, que são do background. Nesse caso, vai possibilitar a introdução de efeitos em um relatório. Vamos supor, eu tenho lá uma marca d'água. Eu posso definir uma marca d'água para ser apresentada. O No Data é uma banda que a gente vai criar. Ele vai fazer um controle. Você já vai previamente estabelecer o que será apresentado quando não existir dados a serem apresentados da consulta que foi feita no banco de dados. A consulta. Aí no próximo slide nós temos justamente essa consulta do relatório, em que quando vocês pegarem o slide, vocês vão observar, por exemplo, no início que é possível definir a linguagem da consulta. Então a linguagem da consulta foi especificada como SQL, né, que é a mais utilizada, mas existem outras também, né, para conhecimento. E dentro nós especificamos justamente qual select que nós vamos fazer. Então fizemos o select asterisco from essa tabela que nós temos, que é o GER, underline, lista e-mails. Se vocês observarem, embaixo da nosso slide aí, existem justamente quais são esses campos. Então, o nome dos campos, observem aqui, que nós temos o nome e o e-mail. Para cada um desses campos, nós temos o seu respectivo tipo de dados. Então, nesse caso, nós fizemos aí, já definimos o data source e agora nós podemos fazer uma consulta. Tá? E essa consulta a partir das tabelas existentes aí do banco que já foi definido, né, dessa conexão. Seguindo, então, nós temos aí um Classic Template. Nesse caso, se vocês observarem, o que foi definido aí? Lembra quando eu comentei no início da nossa aula, em que nós podemos criar o nosso relatório e definir algum layout. Esse layout que está apresentado no slide diz o quê? Que é um Classic Template. Template é um texto estático. Então, eu poderia estar renomeando isso aqui por relatório de e-mails. Então, esse nome entre chaves é um campo. Aqui, ó, page number, uma variável que se atualiza a cada nova página. E aqui, page count, tá? Um contador de páginas geral, que vai dizer quantas páginas o relatório tem no total. Tudo bem? Então, você tem aí várias variáveis que podem ser usadas concatenando-se em um string, que foi o caso daquele exemplo. Página tanto de tanto. Então você usou essas variáveis, combinou elas aí com expressões, tudo bem? Então aí está o nosso Report Inspector, dando uma olhada aí por cima, para que você possa gerar esse relatório. Enfim, você tendo o design do relatório pronto, você tendo a query pronta do relatório, você tendo o layout definido, uma fonte de dados, lembra daqueles passos 1, 2 e 3? Você já tem um, que é um data source, tem o 2, que é um layout definido, já criado, os componentes inseridos nas suas... Aí o relatório, esse preview, ele já até compila e já gera o Jasper para você. Esse relatório via Java. Então vamos apresentar o nosso código, que também tem lá na apostila, acompanhar. Nesse primeiro momento, basicamente nós temos apenas a import, né, a fazer o include das bibliotecas que nós iremos utilizar. Então até aqui não há nenhuma novidade para a gente, tudo que nós já havíamos falado, AWT, SQL, apenas as 2 últimas linhas, que são os importes das bibliotecas que nós vamos utilizar, o Jasper Field Manager e o Jasper Print. Tá? Então, observem que todos são do Jasper Report, Jasper Report.engine e assim por diante. Enfim, seguindo aí o nosso código, nós criamos uma classe relatório, que é extende de JFrame, implements action listener, também não há nenhuma novidade, nós estamos criando o frame e estamos agora definindo um listener. Então ele vai estar escutando alguma coisa. O usuário ele vai interagir em algum momento, tá? Quando clicar
num determinado botão, como nós podemos observar. Criamos também um objeto conexão, definimos o nosso construtor, chamamos o construtor dele, né, o super, passando uma string, também não é novidade. Criamos um botão, passando como parâmetro relatório, ou seja, vai ser o conteúdo a ser apresentado desse botão. Esse botão ele vai estar escutando, adicionamos, definimos também um layout desse frame, também não é novidade. Na sequência nós temos, criamos o método gerar, não é isso, mesmo, Marcelo? professor. O método gerar, ele possui uma função chamada conexão, ou abrir conexão. Essa função aí, ela já foi implementada por vocês, tá? É onde ele obtém a conexão. Aqui vamos deixar um desafio para vocês. Nós não vamos colocar o código exatamente assim. Ele vai estar quase funcionando. Só vai faltar esse conexão. Mas sabe onde você consegue ele? Olha aqui. Conexão como foi realizada na aula 4. Então você vai colocar aquele código de conexão da aula 4 que você tem. Tudo bem? Então em seguida você tem um hash map, que é um mapa de elementos que são usa-se a técnica de hashing aí para organizar aí dentro. Mas você tem como se fosse um conjunto de elementos, tá? E aí você coloca os seus parâmetros. Mas no caso nós não vamos passar nenhum parâmetro. Mas como ele exige, então a gente tem que criar um hash map P. Aí criamos um string arquivo. E agora nós vamos buscar o arquivo Jasper que foi compilado. Esse system get property. O userd, ele pega o diretório do usuário atual e ele procura o hell.jasper. No mesmo diretório onde está a sua aplicação, ele vai procurar um arquivo chamado hell.jasper. Esse arquivo, lembra daquele que a gente compilou com o preview? Lá na mesma pasta onde está o JRXML, que foi o arquivo fonte dele, está o Jasper que foi compilado. Você pega ele, copia ele, cola no mesmo diretório raiz da sua aplicação. E ele vai abrir esse relatório e o relatório já vai fazer todo o serviço. Não esqueça da conexão, viu? Porque senão vai aparecer páginas em branco. Não vai aparecer nada. O relatório vai mostrar assim uma mensagem. O relatório não tem nenhuma página. Tá? Para que essa mensagem não apareça, você precisa ter o banco de dados rodando, o MySQL rodando, e esse conexão completada. Então você vai ter que completar com o código que você sabe na aula 4. Isso é um exercício para ter certeza que você está estudando lá, já aprendeu com o banco de dados. Tá? A gente tem que juntar os dois conceitos aqui. Aí tem o Jasper Print, que foi explicado pela professora Tereza, teoricamente, e aí está ele com o nosso gerenciador de preenchimento do Jasper Print. E ele vai usar um método chamado fillReport, preencher o report. Então aqui está o arquivo, que é o arquivo .jasper que foi obtido, a conexão, e aí ele pega, se tiver menos de uma página, então você imprime uma mensagem, relatório em branco. Tá? Então ele retorna para você o número de páginas, ele preenche o relatório com o fillReport e você já tem um resultado no JP, que ele já avisa para você, preenchi o relatório, teve 1000 páginas. Ou então preenchi o relatório, teve 0 páginas. Se tiver 0 páginas, então ele dá uma mensagem aí, menor que 1, né? Relatório em branco. Em seguida, se não, ele vai pegar e vai usar o comando viewReport, que vai exibir na tela, assim vai abrir na tela, geralmente com o PDF, o Adobe Reader, ou mesmo Excel, dependendo do output que você der. No caso, o padrão aí é PDF, tá? E mostra na tela para você. E aí o método de execução embaixo, vou deixar o open, o conectar, o executar para você fazer, tá? E aí o método de execução, void main, new relatório, set visible true, e o action perform de gerar. Ele gerou e mostra na tela para você, tá? Vamos compilar isso aí? Olha o resultado disso aí. Temos aí então o nosso relatório com o botão gerar aí, o botão de relatório. Clicou nesse botão, adivinha o que vai aparecer? Descobriu? É claro, vai aparecer o relatório. Agora, se a conexão não estiver funcionando, vai aparecer uma mensagem relatório em branco. Cabe agora a você, deixa uma surpresa para você. Ao clicar nesse botão, o que será que vai aparecer no seu computador? Professor, vai depender do código dele. Vai depender também do lado do banco de dados. O que é que vai ter, né? Eu espero que apareça um relatório mostrando lá todos os dados lá da sua tabela. É verdade. Bom, só para finalizar a nossa aula, pessoal, nós temos aqui a síntese da aula, os conceitos fundamentais do Jasper Report para a criação da elaboração de relatórios. Nós vimos os 3 objetos principais do Jasper Report e também a exposição principais das características de como criar relatórios e recuperar dados dos SGDBs.